Nós estamos recebendo hoje em nossa casa amigos da cidade de Sacramento, Minas Gerais. Nós temos a Márcia, a Dimítria, o Elci e o Kesley. E o Kesley é que vai nos proporcionar a reflexão evangélica da manhã. São amigos que trabalham lá no Centro Espírita Maria da Cruz, daquela cidade. Um núcleo de estudos, de palestras, com atividades inúmeras. Um grupo novo, 4 anos, né, Kézia? Eles estão lá organizando a tarefa. E de 4 eles vão para 40, igual nós aqui, né? Daqui a pouco é 40, né? Então, nós vamos unir o nosso pensamento, ficar agora. Então, vamos ouvir o nosso amigo. Meus irmãos, bom dia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Para nós que viemos de Sacramento, não é a primeira vez que estamos aqui, mas receber esse carinho, receber essa acolhida. Vocês são excelentes anfitriões, viu? Pelo sorriso, né? Pelo abraço fraterno, pela forma com que abrem as portas para receber nós que somos viajantes, mas que viemos para estreitar um pouquinho, né? Esses afetos, esses reencontros, e para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. O nosso tema da manhã é abnegação. Essa mensagem está contida no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, no item 8, abnegação. Mas antes de falarmos propriamente da mensagem, e já que estamos numa reflexão em torno do Evangelho, lá na nossa cidade a gente costuma chamar de culto do Evangelho, né? Uma rememoração aos valores do Evangelho. É importante a gente se atentar em o que seja o Evangelho para nós. Por que nós nos reunimos para refletir em torno de uma mensagem evangélica? O Tico dizia que o Evangelho tem tanta importância para a vida do espírito, para a vida espiritual, como o sol tem importância para o corpo físico. Ou seja, sem as lições do Evangelho, nosso espírito perece. Porque o Evangelho nada mais, nada menos é do que as lições que Jesus deixou para nós. Imaginemos um mundo antes do Cristo. Imaginemos um mundo em que havia uma certa aridez nos corações humanos, que não havia valor e referência, não havia consideração pelo próximo. E de repente vem um espírito sublime, um governador do nosso planeta, que aceita o propósito de vir bem perto de nós e ensinar a lição, exemplificando e mostrando um novo caminho, mostrando que de todos os mandamentos, de todo mundo que havia passado pelo orbe, nós poderíamos restringir isso em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E por que Jesus coloca Deus sobre todas as coisas? Aqui já invocando em cada um uma proposta de humildade, para reconhecermos que existe um ser criador, que sem ele nem nós estaríamos aqui, nem nós estaríamos na condição evolutiva que todos nós queremos estar. Então, reconhecer a grandeza de um Pai que deu vida, e um Pai que nos coloca na posição de uma grande família universal. Então, se voltarmos 2000 anos, num momento em que Jesus encontrou, nós vamos ver aqueles tiranos avassalando aqueles outros que eram subjugados, sem qualquer consideração pela vida, e hoje, por um propósito do Evangelho, por entendermos o valor do Evangelho, a gente já consegue olhar para um outro irmão e reconhecer que existe uma alma ali dentro. O Divaldinho ontem, a gente brinca, as nossas tertúlias, né, as nossas reflexões, que não surgem ao acaso, eu ainda falei isso para o Elci hoje, o Divaldinho disse: relembremos que até pouco tempo, nós não vamos há 2000 anos não, há 100 anos atrás, a mulher era considerada como um ser sem alma, não tinha os mesmos direitos, os escravos eram assim considerados no período da escravatura. Então vejamos como Jesus e o Evangelho modificaram a nossa percepção do nosso modo de vida. E está certo, vocês vão dizer, mas Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós e que nós construiremos esse Evangelho em nós, independente de onde estivermos.
É verdade. Mas nós ainda estamos naquele estágio em que nós precisamos nos reunir para conversar, para refletir, para entender que sem essa missão maior, nós vamos continuar caminhando sozinhos e isolados. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para vivermos em família, considerando um ao outro. E é por isso que daqui a pouco, ao trazermos o tema abnegação, nós vamos precisar compreender toda essa introdução que estamos fazendo. Porque Jesus, quando vem, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis tristes e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta de nos auxiliar, a proposta de nos mostrar um caminho. Mas percebam, Jesus não falou em momento nenhum: vinde a mim, que estáis tristes, aflitos, sobrecarregados, e eu carregarei a vossa cruz. Jesus fala: eu vos aliviarei. Quer dizer, nós também precisamos fazer a nossa parte. Ele nos ajuda. Ele nos ajudará incessantemente. O Cristo, na verdade, espera por nós. Mas sem construirmos os valores do Evangelho no nosso coração, nós não caminharemos para Ele. E um dos valores que nós temos que aprender a edificar é o valor da abnegação. Abnegar significa negar a si mesmo. É uma virtude que confronta frontalmente o egoísmo e o orgulho. Porque quando nós estamos na posição do orgulho e do egoísmo, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós só pensamos em nós. O orgulhoso, ele se coloca, ou quando estamos na posição do orgulho, vamos falar no Evangelho bem próximo de nós mesmos. Quando nós nos colocamos orgulhosos, nós nos colocamos acima do outro. Sabe aquela expressão muito comum que a gente ouve corriqueiramente? Você sabe com quem você está falando? É mais ou menos isso. É como se eu tivesse uma autoridade que é superior ao meu próximo e estou olhando de cima para baixo, enquanto que humildade nos nivela a todos. Ser humilde é se colocar no mesmo patamar de igualdade. Ser humilde é entender que o outro tem valor como eu também tenho. Ser humilde é amar o próximo como eu desejo ser amado. Ou seja, fazer a outra em tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Olha como Jesus, ele é atual. E por que batemos tanto na tecla Jesus? Porque o Chico está aqui mandando beijos de luz para nós, nessa imagem que a gente sempre fica fixando mentalmente. Ele disse: se retirarmos Jesus do Evangelho, do Espiritismo, nós teremos filosofia, nós teremos a ciência, nós vamos ter fenômenos. Sim, os Espíritos vão continuar comunicando? Claro. Pergunte uma pedra e a pedra responderá, disseram os Espíritos. Mas não teremos o fundo moral que faz com que a gente continue caminhando. Por que você acordou hoje? Qual que é o sentido da sua vida? Por que você é convidado todo santo dia a perdoar aquele que te fere? Por que você é convidado a se abnegar em favor de um bem comum maior? Por que você saiu da sua casa e está lecionando para crianças os valores do Evangelho, quando você poderia estar fazendo qualquer outra coisa menos isso? É porque nós somos sedentos por uma água diferente. Nós somos sedentos por um Evangelho que naturalmente é o caminho para a nossa felicidade espiritual. E isso só será possível se nós começarmos a vivenciar aquilo que Jesus um dia nos ensinou. As palavras dele não passarão. Não pensemos que Jesus vai ficar desatualizado. Jesus, ao contrário, é sempre atualidade para a nossa felicidade espiritual. E é ele quem vai dizer: seu coração está descompassado? O seu coração está aflito? O seu coração está palpitando de uma maneira diferente? É porque está faltando a consciência e o cumprimento de um valor evangélico, virtude, compreensão do que seja o amor, compreensão e vivência do amor. Porque nessa mensagem do item 8, duas palavras ficam muito claras na mensagem do Espírito Verdade: devotamento e abnegação. Às vezes nós somos devotados a alguma coisa, mas somos devotados porque há uma contraprestação. Pensemos no nosso ofício material, na nossa profissão. Você se devota 8 horas por dia, mas tem uma contraprestação.
Ou alguém trabalharia literalmente de graça? Não. Olha, há um devotamento, mas claro, eu busco alguma coisa em troca. Esse devotamento que se espera na vivência do Evangelho não exige esse pagamento material. É uma dedicação em que nós esperamos aquela paga espiritual. Ou como lá na colônia Nosso Lar, André Luiz nos ensinou, é o bônus hora. Não tem o real, não tem o cruzeiro, não tem o cruzado novo, mas existe uma forma de compensar o espírito pela dedicação que ele faz. E muitos de nós estamos, na atualidade, desde já angariando os nossos bônus hora. Mas para isso, a consciência de como eu faço o meu trabalho, como eu desejo desempenhar a minha função é importante. Mas Kevin, você está se referindo somente ao trabalho num grupo espírita? Também, mas não só. Como é que isso pode ser transferido para o nosso dia a dia? Porque Jesus não ditou o Evangelho para ser vivido somente dentro da casa espírita, para ser vivido somente dentro da igreja, dentro dos templos evangélicos, dentro das tendas de Umbanda. Não. Jesus, que não fundou religião nenhuma, a não ser hastear a bandeira do amor, ele traz uma lição para vivermos todos os dias. O Evangelho, como nós precisamos compreender, em sua essência, é para ser vivido especialmente portas afora do centro espírita. Aqui dentro, também. Mas vamos pensar num exemplo de abnegação com o espírito Emmanuel. Emmanuel nos traz alguns romances belíssimos, que o valor do Evangelho está ali inserido. Em alguns desses romances, ele conta a história dele mesmo. Os espíritos abrem o seu coração, como Santo Agostinho fez lá em 398, quando ele vai fazer as suas confissões, não porque eles desejam se autopunir pelos erros que cometeram, mas eles desejam sinceramente nos instruir para que nós modifiquemos o nosso caminho e não soframos como eles sofreram. Então lembrem da passagem de Públio Lentulus, aquele senador romano, arrogante, o título, o poder do mundo, que muitas vezes vem à nossa mão. O dinheiro é uma prova, tanto quanto a falta dele também é uma prova. São provas difíceis. E dizem os espíritos, acreditemos ou não, que o dinheiro é uma prova mais dura do que ter dinheiro é uma prova mais dura do que não tê-lo. Porque o dinheiro excita no ser humano a sensualidade, as paixões, o desejo de conquistar tudo por uma moeda material. Então, Públio Lentulus vai nos dizer o quê? Que a sua autoridade mundana, enquanto senador romano, ficou subjugada ao amor de Lívia. Quando ele descobre, tem a informação, a falsa informação, a calúnia de que Lívia estaria o traindo, um adultério, um caso de adultério, o que Públio Lentulus faz? A isola, esfria o contato, e ela humildemente se abnega, olha a lição, se nega para manter ali uma estrutura familiar, para estar junto aos filhos, para poder seguir o seu caminho. Ela tinha um compromisso e entendia esse compromisso. E não foram poucos anos, foram 25 anos nessa condição. Muitos de nós não aceitaríamos sequer uma afronta ao nosso conceito moral. Muitos de nós não aceitaria qualquer afronta àquilo que nós achamos que somos, porque feriria o nosso orgulho, feriria a nossa concepção. No entanto, Lívia segue o seu caminho, porque, sobretudo, o que estava livre e em paz nela mesma? Sua consciência. Consciência que Deus escreveu ou fez escrever a sua lei. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec perguntou. Todos nós fomos criados, todos nós somos filhos de Deus, todos nós tivemos uma origem, mas não teremos fim. Então, onde que está a lei de Deus? Na consciência. O que é a consciência? Um pensamento íntimo. Então, você deita na sua cama, põe a sua cabeça no seu travesseiro. Ali está a resposta de como foi o seu dia. Ali está a oportunidade de fazer uma análise de como foi a sua conduta diária. Se você dorme em paz, se você dorme de forma serena,
significa que você está cumprindo com o seu papel. Do contrário, se tem alguma coisa íntima que está te chamando a uma reflexão mais profunda, ali a gente também precisa dar atenção para a renovação. E Lívia estava serena. Como é que Emmanuel, então, vai resgatar esse equívoco? Nós sabemos. 50 anos depois, ele reencarna, ele vem na condição de um escravo e começa toda a sua trajetória de aprendizado, também de abnegação, também de desprendimento de si. Nas narrativas das reencarnações sucessivas de Emmanuel, quantas famílias ele constituiu? Aliás, quantas vezes ele veio como sacerdote, sozinho, no sentido do contexto familiar, para compreender os valores da abnegação que Lívia ensinou no lar enquanto estiveram juntos. Porque ele não compreendeu a força do amor conjugal. Ele não compreendeu a força da união das almas. Ele se fechou num mundo de egoísmo porque se sentiu ferido, sem dar a oportunidade de que ela se esclarecesse, sem confiar naquela que foi a alma eleita para estar do seu lado. Mas a abnegação dela foi um exemplo e uma lição para ele. No mesmo contexto dos romances de Emmanuel, vocês vão encontrar a figura de Alcione, livro Renúncia. Por que nós vamos tocar também em Alcione? Porque parece de nós algo muito distante. Parece de nós uma dedicação, um amor muito distante. Mas nós não podemos esquecer que esses espíritos começaram uma trajetória, como nós estamos sendo convidados na nossa trajetória. Nenhum de nós foi criado perfeito, nós somos perfectíveis. Nós somos daqueles que estamos caminhando, e dizia o Chico muitas vezes, a passos de lesma, devagarinho, mas estamos caminhando. Muitas vezes com o sofrimento sendo aquele aguilhão que ajuda a nossa caminhada. Então a dor também é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, vão dizer os Espíritos. Porque nós precisamos desse empurrão, nós precisamos dessa chamada. E se nós não vamos pelo amor, nós vamos sim pela dor. E Alcione, de esferas sublimes, aceita, ou melhor, ela pede a Jesus uma reencarnação para ajudar o seu amado Pólux. Isso é muito bonito, eu quero fazer um parênteses. Não imaginemos que nós vamos melhorar também intimamente, que nós vamos embora e largar todo mundo para trás. Às vezes a gente brinca no nosso meio, né? As brincadeiras sérias que são, a vontade que eu tenho de desencarnar e sumir. Mas sumir para onde? A morte não existe. Nós não largaremos para trás aqueles que são afetos no nosso coração. Daqui a pouquinho nós vamos falar da veneranda. Nós não vamos embora para outros planetas e largar para trás aqueles seres que nós temos afeto. Então Alcione ensina isso. Porque estando em esferas sublimes, Pólux, sendo o seu amado do coração, não é uma alma gêmea, mas ainda aquela alma próxima no seu coração. Ela pede a reencarnação para ajudá-lo. E nós sabemos que ele não vai conseguir, mesmo tendo ela próxima ao lado dele. Ele não vai conseguir, vai ser um sacerdote Carlos, e ele vai se equivocar. Tendo um anjo guardião encarnado do seu lado, porque ele precisava aprender o processo da abnegação, depurar a sua alma para seguir. Sem abnegação, nós não depuraremos o nosso espírito. Isso não deveria ser ouvido por nós como algo que pesa, muito embora, num mundo como o nosso, onde somos convidados a ter cada vez mais, a conquistar cada vez mais, como é que nós educamos os nossos filhos? Fazendo sempre um paralelo, para que haja uma competição. Você precisa ser melhor que o seu amiguinho, você precisa ser médico, você precisa ser dentista, você precisa... Qual que é o erro em ser um coletor de lixo? Aliás, o que seria de nós se não fossem eles? Os que fazem a limpeza, os que permitem que nós tenhamos a nossa higiene, a saúde na nossa vida. É porque nós sempre queremos valorizar aquilo que dá status. E Eurípides, nos seus ensinamentos, no processo de evangelização, no colégio Allan Kardec, à sua época,
não permitia o espírito de competitividade. Não premiava crianças umas em detrimento das outras, porque ele sabia que isso instigava rivalidade. Isso instigava o egoísmo. Bom, mas eu quero, então para que eu consiga, eu preciso ser melhor que o outro. E cadê o espírito de fraternidade? Cadê o espírito de cooperação? Se eu estimulo uma criança que está ali para aprender, está num processo de sensibilização, principalmente até os 7 anos, como é que ela aprende fraternidade, como é que ela aprende abnegação, se eu estimulo nela que ela deve ser competitiva no sentido de ser melhor do que o outro, sem respeitar o outro. Porque é de pequeno que nós mostramos o caminho da sua transformação. É de pequeno que nós temos o dever e a missão de auxiliar aqueles que nos estão confiados. E vejamos, voltando em Alcíone, que esses espíritos sublimados, espíritos melhorados, vêm para nos ajudar a caminhada. Vocês já pararam para pensar na abnegação de um Francisco Cândido Xavier? Se não fossem as suas mãos sagradas, mas se não fosse a sua dedicação, quantas vezes nós perguntamos para o Chico, será que o Chico se sentiu amado? Será que o Chico se sentiu triste? Será que o Chico se sentiu de alguma vez angustiado? Será que o Chico chorava? Porque a gente santifica, né? O Divaldinho fala muito isso. Às vezes a gente santifica o Espírito, esquecendo que o Espírito tem necessidades, principalmente quando ele está num corpo de matéria. Porque a matéria também reflete no Espírito. Mas nós paramos para pensar em quantas noites mal dormidas esse homem teve, quantas noites psicografando num porão para trazer mais de 530, 540 obras subsidiárias, porque Kardec trouxe 23, para que servisse de consolo para nós que somos espíritos aflitos, angustiados, para nós que antes não tínhamos onde nos apegar, onde refletir, e termos em espíritos como esses, exemplos para a nossa caminhada, raramente nós pensamos nisso. Na luta do outro. No entanto, não fossem espíritos como ele, hoje talvez nós não teríamos esse manancial que veio do plano espiritual para nos ajudar. Eu citei Públio, eu citei Alcíone, e naturalmente nós estamos falando de Emmanuel e de uma coletividade de espíritos que trabalharam com mãos abnegadas. Nós já paramos para pensar na abnegação de um Allan Kardec, que aceitou a proposta de trazer Jesus de novo, porque ele mesmo perguntou, qual é a razão de trazer Jesus de novo? Jesus já não veio? E sabe o que os espíritos responderam para Kardec? É que os homens, gravem isso, os homens o esqueceram. Gente, nós esquecemos de Jesus. Nós precisamos ser lembrados. É por isso que a lição do perdão cai, de cada 10 cai 5. Porque nós precisamos ser lembrados do valor do perdão. Porque você vai chegar na sua casa, alguém vai te ferir, e é bem provável que é aquele ser que você mais ama. Para você entender o valor do perdão. Para você entender que não é 7 vezes que se perdoa, é 70 vezes 7, mas vocês estão vendo a abnegação do perdão também? Porque a abnegação não é negar a si, e quem não se nega não perdoa. Porque quem não se nega quer que prevaleça o seu ponto de vista. Então, não perdoo. Mexeu comigo, não perdoo. Não perdoo, mas também não posso errar. Porque o Dr. Bezerra vai dizer isso ao Quintino Bocaiúva. Tudo bem, Quintino, você não perdoa, desde que você nunca erre. E quem é que pode levantar a mão e atirar a primeira pedra? Quem é que pode levantar a mão e dizer que nunca erra? A não ser que não estejamos em sã consciência, aí é diferente. Mas se estamos lúcidos, estamos atentos ao que o Evangelho está nos propondo, nós temos que compreender que todos nós estamos numa caminhada só. Meus amigos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós não estamos num planeta feliz. Nós não estamos num planeta celeste.
A grande maioria de nós somos espíritos falidos. Entender isso é muito bom. Porque quando eu entendo que eu errei, mas que não existe um inferno eterno, depende de quem sair desse cenário transitório. Depende de quem ir para um mundo feliz que Jesus nos aguarda. Não depende do Divaldinho viver a minha dor, a minha experiência. Depende de mim. A minha prova é minha. Eu posso ser um sirineu na vida do outro. Mas Jesus, eu disse Jesus no início, porque Jesus vai dizer, eu aliviarei, mas não carregarei a sua cruz. Não conquistarei virtudes para o seu coração, se você não fizer a sua parte. Porque a lapidação espiritual é individual. Os valores que o Chico já conquistou foram à custa de suor e lágrimas que ele verteu. Porque sim, o Chico sofria muito. O Chico sentia carência de afeto, mas o Chico era rodeado por pessoas. Uma coisa é você estar rodeado por uma multidão sedenta